Bom dia, caros alunos do oitavo ano, quase metade de fora, tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa, que vai servir de complemento para vocês terem mais material, preparando-se para a P3 e a E3. Aula de 29 de setembro a 3 de outubro, período regencial do Brasil. Nossos assuntos, né? A gente vai tratar sobre as rebeliões regenciais, as 5 rebeliões regenciais e o golpe da maioridade. E ainda, nós falamos já na sala de aula, aquela preparação que fizemos para a visita ao Museu Mariano Procópio. Primeira aula, então, vamos tratar sobre rebeliões, cabanagem, favos, malhês. Né? Elas ocorreram, né? Todas as revoltas ocorreram durante o período gerencial. Somente a Farroupilha que ela foi além, né? Ela já acabou durante o, o reinado de fato do Dom Pedro II. Né? Você vai ter como causas e contextos principais e período de instabilidade, né? Dom Pedro I, lembrando, ele abdicou para o seu herdeiro, Dom Pedro II, mas ele não tinha idade para assumir. E isso vai causar desequilíbrio no político no país, já que teve que adotar a regência, ou seja, pessoas escolhidas para administrar o país. Primeiro a regência trina provisória, depois a trina permanente, depois a regência una de Feijó, que é o da foto, né? E depois a regência una de Araújo Lima. Com o ato adicional de 1834, esse documento ele vai acertar alguma coisa, procurar acertar alguma coisa da Constituição Imperial e vai conceder autonomia às províncias. O que parecia ser uma solução vai virar mais um problema, já que essa autonomia vai gerar também uma certa um distanciamento entre o governo central e as províncias, que vai redundar nessas revoltas, né, algumas dessas revoltas. Outras causas, a desigualdade, a exclusão, né? População muito pobre, essas revoltas vão acontecer sempre nos extremos do país, né? Grão-Pará, Maranhão, lá embaixo na Rio Grande do Sul, mas por quê? A distância do governo central, que vivia outra realidade no Rio de Janeiro. Fome, população pobre, né? Sem condições mínimas de sobrevivência, e tudo isso vai ser uma verdadeira fonte, né, para todas essas revoltas. A primeira cabanagem, chamada também de Guerra dos Cabanos, vai acontecer no Grão-Pará. O Grão-Pará envolvia todas as províncias, né, do norte. Na verdade, é uma província única do norte, né, que hoje são vários estados no norte do país. Foi influenciada pelos ideais de Revolução Francesa, de iluminismo e liberdade. Ela, na verdade, né, além dessas ideais, ela, na verdade, foi motivada pela fome, pelas doenças, população muito pobre, né, que viviam nas chamadas cabandas, né, no leito dos rios, né, gente que não tinha muito como sobreviver. Indígenas, mestiços, pobres analfabetos, a classe média também vai participar, líderes locais da elite fazendeira, porque no final das contas, todos eles se ressentiam da atenção do governo central, e mesmo os mais ricos, eles também não tinham, não viviam com tanta riqueza assim, ou seja, eles não tinham tantos recursos, né? Apenas melhores que a classe média, que era melhor que aqueles mais pobres que viviam realmente em situação total de pobreza. A revolta vai começar no dia 6 de janeiro de 1835, vão conquistar Belém, né? Eles vão ser traídos pelos líderes da revolta, mesmo assim permanece com Belém até agosto de 35, por volta de 6, 7 meses. Né? Até que Feijó manda Anguane de guarnição, vai expulsar todo mundo. Né? Todos eles vão ocupar aquelas regiões próximas de Belém, ali onde tem a floresta amazônica, até que em 1840, vai demorar bastante, né? Coisa de 4 anos, eles vão mais uma vez ser derrotados, né? E aí vão acabar extinguindo o movimento. Nessa situação, 40% da população vai morrer. Fala de todo o Grão-Pará, mas na verdade é basicamente aquela região próxima de Belém.
né? Aquela região ali que orbita onde hoje é o Pará. E dessa população, 40%, você tem ali em torno de 40 mil mortos, né? As causas da derrota, a divergência entre os líderes do movimento, a reação do governo central, né, que vai ser sempre muito forte, né? Desde Dom Pedro I, aliás, desde antes do Brasil colônia, as reações a qualquer ato de desobediência ou de revolta contra o governo central eram sempre muito fortes, né? Então você tinha ali a quantidade de mortos, feridos muito grande. Já no governo Araújo Lima, que há a derrota final dos cabanos, né? E você vai ter em torno de 40 mil mortos, as plantações destruídas, o que vai causar mais fome, porque era fonte de subsistência da população, e também a destruição da economia do Grão-Pará pela redução da atividade econômica. A segunda revolta é a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, que vai acontecer no outro extremo, né, no sul do país. E dela você tem um caráter diferente, né, republicano, vai separar o país também, né, vai surgir a República Rio-Grandense, mas é uma revolução de cima para baixo, ou seja, os líderes são as pessoas fazendeiros mais ricos que vão, justamente com a população, se revoltar contra o governo central. Farrapos quer dizer que eles eram mal vestidos, né, usavam roupas sem não uniformizadas e surgiu esse tom pejorativo de farrapos. As causas, a descentralização política já citada, né? A desavença com o governo central, já que eles queriam escolher, os farrapos queriam escolher o seu presidente da província, mas ele é escolhido pelo governo central e não é do interesse deles. E as causas econômicas são as principais, né? A elite gaúcha, ela acha que perde dinheiro com o charque argentino e uruguaio, entrando com valores muito baixos no país. Eles querem que o dele tenha maior prevalência, ou seja, tem que taxar o charque argentino e uruguaio para que o charque gaúcho seja mais barato e assim venda mais. E o contrário, né? Eles querem comprar mais barato o gado vindo da Argentina e do Uruguai, né? Porque é o gado de melhor qualidade e isso aí era de interesse dessas elites. Como isso não é atendido, né? Vai ser um ponto de revolta dos farroupilhas. No dia 20 de setembro de 1135, eles conquistam Porto Alegre e dão início à República Rio-Grandense, né? Então, o dia 20 de setembro, inclusive, é considerado o dia do gaúcho. Seus líderes, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Antônio Souza Neto e esse aí que está na foto, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, a sua mulher. A Anitta é brasileira, essa foto aí da Anitta, eu até comentei na sala com vocês, né, que a Anitta, ela tem esse monumento em sua honra. Perguntei onde é que ficava, vamos falando que era no Rio Grande do Sul e tal, e nada, a Anitta, ela é heroína também na Itália. Eles saem daqui e participam da unificação italiana, então ela é heroína no Brasil e na Itália. Esse monumento aí fica em Roma. Bom, a revolta, após a conquista de Porto Alegre, o Império vai reagir. Você tem série de combates nas zonas rurais. Ambos usam bastante a cavalaria, né? Ainda mais que no Rio Grande do Sul você tem uma grande quantidade desse animal que dá uma celeridade grande do exército, né, no campo de batalha. Mesmo eles nunca desistiam, então mesmo que eles tenham ali reveses em algumas cidades, eles voltam a conquistar as cidades mais próximas e continuam os combates contra o governo imperial. Tanto que a capital da República Rio-Grandense ela vai mudar 5 vezes. Esse movimento em 39 é interessante. Canabarro e Garibaldi vão conquistar a Laguna e vão fundar outra república, Juliana, lá em Santa Catarina. E eles fazem esse movimento cruzando embarcações pelo campo, né, já que os portos estavam sob domínio
da Marinha Imperial. As perdas econômicas humanas vão se avultuar, né? Até que 45, já no governo de Dom Pedro II, ele envia Luís Alves Lima em Cima, que é o Duque de Caxias, que vai conseguir a assinatura do Tratado de Poncho Verde e dar fim aos combates. Nesse tratado, os gaúchos vão conseguir o que queriam, né? Escolher o presidente da província, né? Ter o charque estrangeiro taxado em 25%, o que vai dar mais lucro para os fazendeiros. Os comandantes das forças farroupilhas vão se incorporar ao exército brasileiro, né? Eles já eram parte da Guarda Nacional, o que é um sinal de prestígio, né? Obviamente. Os desertores do exército vão ser perdoados e vão voltar ao exército imperial. E os escravizados, a ideia é que eles fossem libertados, mas isso não vai acontecer, nem tudo vai ser cumprido desse acordo. As consequências, né, para o governo imperial é que o Rio Grande do Sul não se separe do Império. Isso aí ocorre, o Rio Grande do Sul permaneceu parte do Império. 3.400 pessoas vão morrer nesses combates, um número até que não é tão alto, né, tendo em vista os 10 anos de guerra. Para ter uma ideia, os cabanos, né, foram mais de 2.000 mortos, em torno de 2.000 mortos, né, em apenas 5 anos. Né. Na Balaiada vão ser 11.000 mortos. Todo dia 20 de setembro é comemorado o Dia do Gaúcho, como eu já falei. A bandeira da Revolução, até hoje, é a bandeira do Rio Grande do Sul. Malês, né, a próxima revolta também muito interessante, ela vai acontecer na Bahia. Tem um caráter revolta de escravizados africanos, né, a única do Brasil, a maior revolta, né, na verdade. E ela também tem um caráter religioso, já que a maioria dos revoltosos eram islâmicos, eram muçulmanos. Então, africanos escravizados, Nagôs, Hausás, em grande parte muçulmanos. Né? Em torno de 600 vão participar. Não somente muçulmanos, mas também escravizados e até libertos. Ela vai ser uma reação contra a escravidão, né? Pela liberdade, contra a opressão, mas também a ideia de ter uma liberdade religiosa, né? Já que eles consideravam que eram oprimidos, não somente pela população branca, mas também pela população escrava que era católica. Eles querem tomar Salvador, né? Colocar toda aquela região nas proximidades como um território livre dos muçulmanos, né? E abolir a escravidão. E também vão combater o catolicismo e combater a população branca dessa região. A revolta vai acontecer em apenas uma noite, no 25 de janeiro, que vai combinar com o fim do Ramadã muçulmano. O Ramadã é um momento religioso dos muçulmanos em que eles jejuam, né, os homens, né, jejuam, não podem comer durante o dia, né, nem tomar água, e eles combinam, né, que ao final do Ramadã eles estariam, né, em condições realmente de combater as forças policiais baianas. A revolta não vai dar certo, eles não têm organização nem armamento condizente para suportar a reação das guarnições, e ela dura apenas uma noite. Né? Boa parte deles vai ser morta no próprio dia, ou vai ser presa e aguardar as punições severas, né? Inclusive pena de morte. A repressão aos malês vão continuar, inclusive, nos anos posteriores. Tá? Todo aquele que tivesse ligação e fosse descoberto com ligação com os malês, ele pode até ser deportado ou ser preso por isso. As próximas rebeliões, a Sabinada, que vai acontecer de novembro de 37 a março de 38, vai acontecer lá no Maranhão. Né? Desculpe, a Sabinada vai acontecer, Balaiada aqui no Maranhão, a Sabinada vai acontecer novamente em Salvador. Só que ela tem um caráter diferente dos malês. Né? Ela vai ser a classe média, né, que quer a separação momentânea de Salvador, até que Dom Pedro II assuma. Né? Então ela não vai ter apoio popular, vai ser apenas as classes médias, né, e até um pouco mais recursos que vão se revoltar.
Então há uma grande insatisfação por causa da autonomia política. Eles vão perder a autonomia política quando Araújo Lima entra, né? Há uma satisfação por causa do recrutamento obrigatório, que é imposto a todos, inclusive os baianos. Esse pessoal é obrigado a se alistar ao exército para combater na Guerra dos Farrapos, lá no sul do país. E o sentimento anti-lusitano na Bahia, né? Já que os lusitanos, os portugueses, dominam o comércio e não são tão, assim, não criam amizades com os brasileiros, né, em relação ao seu comércio. Militares de baixa patente, pequenos proprietários, funcionários públicos são a base dessa revolta, que a liderança é de Francisco Sabino, né, por isso que veio o nome Sabinada. Eles querem construir uma república baiense, né, separado do país, mas de forma momentânea, até que Dom Pedro II atinja a maioridade e assuma realmente o país. A revolta acontece no dia 6 de novembro, né, o início dela. Eles ocupam alguns fortes, né, ocupam a Câmara Municipal, nomeiam os seus novos chefes políticos, inclusive o Dr. Sabino. E durante 4 meses eles vão conquistando outras regiões, até que o governo imperial, né, de Araújo Lima, manda uma forte guarnição que vai bloquear Salvador por terra e pelo mar. Salvador tem a Baía de Todos os Santos, tem a região mais a leste do Oceano Atlântico, e aquele tudo é fechado pela Marinha Imperial. Inclusive há escassez de alimentos, né, já que eles também não podem sair por terra. Até que eles começam a se render, né, não aguentam a força militar e a escassez de alimentos, e nos combates a cidade ela é reconquistada, os revoltosos vão se render e muitos vão morrer também. É interessante que parte da população abandona o movimento por causa da libertação, né, dos escravizados e o medo do etianismo, ou seja, já teve a revolta dos malês, teve um caráter forte, né, em relação a ser encontrada população branca catolicismo. E a lembrança do que aconteceu no Haiti faz com que o movimento perca a sua força. As consequências, né, o governo central vai reprimir muito forte, né, a cidade de Salvador, né, a região de Salvador, em torno de 2.000 mortos. Sabino vai ser condenado à morte, mas vai ser anistiado depois de Dom Pedro II, mas alguns realmente vão morrer ou vão ser degradados, ou seja, expulsos da região. E muitos até vão fugir e se juntar aos revoltosos da Revolução Farroupilha. E a nossa última revolta é a Balaiada, que vai acontecer no Maranhão, né, entre 1838 e 41. E o seu nome vai se referir aos balaios, né, que são aqueles que fazem os cestos, né, chamados balaios, lá na região. Uma pessoa muito pobre, né, já que era algo que não sustentava a economia naquela época. Então, a grave crise socioeconômica causada pela baixa do valor do cana-de-açúcar no Brasil, já que ela começa a concorrer com o cana-de-açúcar produzido pelos holandeses, e também o algodão, né, que vai arruinar a economia da região, já que o algodão americano ele acaba sendo uma concorrência muito forte. Então, os comerciantes portugueses dominam o comércio, né, e cobram o que quiserem daqueles que dependem da alimentação, das roupas que são vendidas pelos portugueses. Eles também perdem lotes de terra para os grandes fazendeiros, né? Então, pela força, os fazendeiros vão tirar a terra daqueles mais pobres. E também a questão dos escravizados, né? Que fugiam, formavam os quilombos e depois também vão participar da balaiada. Então, quilombolas, vaqueiros, empregados, indígenas fazem parte desse grupo revoltoso. Eles querem melhorar as condições de vida, né? O pessoal não entendia tanto política não, mas entendia que estava precisando mudar a situação, melhorar as condições de vida dessa população e acabar com as justiças e as perseguições cometidas pelo governo maranhense. Não há uma liderança central na balaiada, são várias situações de falta de segurança, de ações contra o Estado, contra os policiais, contra o Exército, que vão
cada vez mais fustigar e causar um clima de segurança total na região do Maranhão. Uma delas foi provocada pelo vaqueiro Raimundo Gomes, porque por ter um irmão detido, ele vai atacar a cadeia pública. Isso vai gerar uma reação em cadeia em vários municípios. Manuel dos Anjos Ferreira também vai fazer isso, né, ao se vingar de um soldado que vai desonrar sua filha, e com isso ele vai gerar cada vez mais reações em vários outros municípios. Em 1840, já com o imperador Dom Pedro II, ele vai anistiar os rebeldes, inclusive 2.500 balaios. E vai também mandar o coronel Luiz Alves de Lima Silva, futuro Duque de Caxias, para assumir o comando das tropas e pacificar a região. A pacificação não foi simples, né? Você teve mais de 11 mil pessoas mortas durante esse movimento. E o Caxias, né, ele acaba recebendo o título de Barão de Caxias por ter sufocado essa revolta. Gente, esses foram os 5, né? As 5 revoltas. Vamos estar atentos às características delas, causas e consequências, porque isso é importante para a nossa prova. O último assunto é sobre o golpe da maioridade. O golpe da maioridade, pessoal, ele, apesar do nome, ele não teve armas, ele não teve grandes manifestações sociais, ele simplesmente foi um acordo, né, político para que, em detrimento da Constituição, Dom Pedro II pudesse assumir, né, o seu reinado antes dos 18 anos, que era o que previa a Constituição. Né? Eles entendiam que somente com Dom Pedro II assumindo o seu reino, né, a instabilidade no país acabaria. Né? Precisaria da figura que não seria contestada por essa população, já que ele transmitia uma ideia de unidade nacional. Tanto liberais conservadores vão procurar se empenhar para que realmente seja mudada a lei e o Dom Pedro ele assumisse o mais rápido possível. Ele vai aceitar, principalmente isso, né? Se ele não aceitasse, não aguardasse 18 anos, nada disso poderia acontecer. E aí eles vão apresentar um projeto de declaração de maioridade na Assembleia que vai possibilitar Dom Pedro II assumir no dia 23 de julho de 1840, com menos de 15 anos. É lógico que ele vai ter uma série de assessores, pessoas ao seu lado, que vão ajudar a ele assumir o governo. Somente em 41 é que de fato ele vai ser coroado. Gente, esse foi o assunto da semana, né? Então, a maioridade, na verdade, como eu falei, foi um interesse nacional e político que o Dom Pedro II assumisse o governo. Isso aí é feito apenas de forma documental, ou seja, não há revoluções, não há revoltas, nem manifestações sociais. E depois aí nós tivemos nossa preparação para a visita ao Museu Manuel Procópio. Lembrar do nosso estudo dirigido, né? Não deixem de fazer, ele é importante para a prova e eu já estou recebendo aí na sala de aula. Pessoal, era isso. Tá? Agradeço aí a atenção, aqueles que assistiram a aula. Esse tipo de aula é importante para complementar o estudo de vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.